Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática. Na verdade, essa nossa primeira aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná 2018, cargo escrivão. Bem, nessa nossa primeira aula, nós vamos aqui rapidamente verificar os tópicos que o edital pediu em relação à disciplina de informática e depois eu já vou entrar no próprio conteúdo, certo? Então vamos lá, acompanhando comigo. O edital indicou 5 questões de informática divididas em conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de texto, planilha e apresentações do ambiente BR Office. Esse tópico 1 traz 3 programas a serem estudados. Edição de textos no BR Office é o BR Office Writer, que é um editor de textos. Ele falou sobre planilha, aí é o BR Office Calc, que é uma planilha muito similar ao Excel. E apresentações, aqui entra o BR Office Impress, que é um editor de apresentações parecido com o PowerPoint. Então nós temos aqui 3 programas nesse tópico 1, BR Office Writer, BR Office Calc e BR Office Impress. No tópico 2, eles colocaram o sistema operacional Linux, que é um sistema operacional baseado no conceito de software livre. Percebe? Não é o Windows para estudar como sistema operacional, e sim Linux. Vamos verificar isso também. No item 3 botaram conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet. Quando eles citam internet e intranet, vale entender aqui o conceito de internet como uma rede pública e intranet como uma rede privada, e lembrando que o termo intranet se refere a uma rede de acesso restrito de uma determinada organização, mas que se utiliza dos mesmos protocolos e da mesma tecnologia utilizada na internet. Então, enquanto a internet é uma rede pública, a intranet é uma rede privada, é uma rede de acesso restrito a quem pertence àquela organização, vou repetir, mas usando os mesmos protocolos e a mesma tecnologia da internet. Então, aqui tem que se estudar os conceitos de internet, que é a rede pública, mas também deste tipo de rede privada chamado intranet. E o tópico 4 do edital indicou conceitos de organização e de gerenciamento de informações. Quando ele diz organização e gerenciamento de informações, aqui é de um todo em relação a como são organizadas as informações e os arquivos dentro das unidades de armazenamento, como o sistema operacional, nesse caso Linux, trata a divisão de diretórios e comandos para a organização e gerenciamento dessas informações. Esses são os tópicos elencados no edital. Nessas nossas aulas, nós vamos começar falando aqui do sistema operacional Linux, que está aqui descrito. Mas lembrando a todos que quem desejar adquirir o nosso curso completo de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná, pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br, o link está aqui na descrição, pode acessar ali que tem aí o curso completo com conteúdo. Aqui nós vamos dar dicas pontuais de alguns conteúdos. Quem desejar o curso completo de informática, claro, com a matéria de informática, pode acessar lá veonconcurso.com.br. Então já vamos começar a nossa primeira aula de hoje falando do sistema operacional Linux. Observa que interessante, pessoal, sempre que a gente pensa nesse sistema operacional, nós temos que diferenciar ele em relação ao Windows, numa comparação, principalmente porque o Linux é considerado software livre. Então o que nós vamos fazer nessa aula é entender o que significa software livre, porque está certo responder em prova que o Linux é um software livre, enquanto o Windows, ao contrário do Linux, é um software proprietário. Acompanha comigo. O termo software livre contra software proprietário. Vamos analisar. Um software proprietário, como o caso do Windows, é um software que é licenciado com direitos exclusivos para o produtor, nesse caso a Microsoft, que é a dona do Windows. E a modificação ou redistribuição do software proprietário é proibida ou restrita e requer permissão. Isso é software proprietário. Mas o Linux, ele não é software proprietário. O Linux é software livre. E o que significa ser software livre? Significa que ele oferece ao usuário algumas liberdades importantes, como principalmente a liberdade de compartilhar, estudar e até modificar esse software. Então, qualquer questão advinda para o Linux tem que observar. O Linux é sistema operacional? É, assim como o Windows também é. Mas qual é a grande diferença dele em comparação com o Windows? A grande diferença é que ele é baseado no conceito de software livre, portanto, vou repetir, oferece ao usuário a liberdade de compartilhar, estudar e modificar. Nesse ponto, a gente pode imaginar que muita gente acredita que software livre é porque é gratuito. E observa, isso não é verdade. A ideia do termo software livre não advém da gratuidade ou da cobrança de preço. A ideia de software livre advém de quando falamos de software livre, estamos nos referindo
à liberdade, não ao preço. Então, software livre não quer dizer preço, que é gratuito ou não. Software livre quer dizer que eu tenho liberdade. E essas liberdades, no caso do Linux, estão descritas em uma licença de uso chamada GNU GPL, que é a licença pública geral. GPL significa licença pública geral. Especificamente o Linux, ele é baseado na licença GPL na sua versão 2. E esta versão 2 tem vários ditames, mas olha só o que eu extraí, uma parte do texto dessa licença GPL que o Linux utiliza. A licença pública geral GPL foi desenvolvida para certificar que você tem a liberdade de distribuir cópias do software livre e até cobrar por esse serviço se quiser. Quer dizer, não tem obrigatoriedade na licença GPL de cobrar ou distribuir gratuitamente. A liberdade está no distribuir cópias. Mas tem outras liberdades que nós vamos indicar agora. As liberdades da licença GPL para o Linux são as seguintes. Existe a liberdade 0, que é a primeira liberdade, que eles chamam de liberdade 0, ela é a primeira liberdade, que é a liberdade de executar o programa como desejar para qualquer propósito. Pode ser para fins educacionais, fins comerciais, de uso doméstico, não importa, fins corporativos, liberdade de executar o programa como desejar, vou repetir, para qualquer propósito. A liberdade, dita liberdade 1, que é a segunda liberdade, indica que eu tenho a liberdade de estudar como funciona esse programa e adaptá-lo às necessidades de uso. Quer dizer, eu posso estudar como aquele programa foi feito e posso adaptar às minhas necessidades. E para isso, para que eu possa estudar os códigos de programação que foram usados para criar aquele programa, o acesso a esse código-fonte passa a ser uma condição prévia. Portanto, o Linux ele é baseado no conceito de software livre e tem o seu código-fonte aberto. Quer dizer, eu posso acessar os códigos de programação que foram utilizados para criar aquele software, portanto, posso estudar como aquele programa, como aquele software foi feito. A liberdade 2, que é a terceira liberdade, diz assim: a liberdade de redistribuir cópias para que você possa ajudar o seu vizinho, seu colega, seu amigo e assim por diante. Quer dizer, a gente pode redistribuir cópias daquele software, porque isso é uma liberdade de software livre. E a liberdade 3, que é a quarta liberdade, diz que eu posso melhorar esse programa, melhorar esse software e ainda divulgar as melhorias que eu implementei para o público, para que toda a comunidade de software livre se beneficie dessas melhorias, dessas modificações que eu fiz. E para isso o código-fonte também tem que ser aberto, também tem que ter acesso ao código-fonte para que eu possa modificar esse software, implementar melhorias e divulgar essas melhorias para toda a comunidade se beneficiar das melhorias que eu fui implementando e que o outro também implementou e que o outro assim por diante, tornando um trabalho extremamente colaborativo no desenvolvimento e crescimento desse software. Então essas são as liberdades indicadas na licença GPL, a licença pública geral que rege aí o uso do sistema operacional Linux. Ok, pessoal? Essas são as primeiras dicas então, não esquece, nós voltamos numa próxima aula, fica atento ao canal e se gostou do vídeo, marca gostei e também se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!